Muito bem, agora a gente entra então na nossa primeira tela detalhe, de mestre estrutura, mestre detalhe. Nós já vimos as telas de frete, de tipo nota fiscal. Agora a gente vai para condições de pagamento, que é a primeira mestre detalhe. Depois a gente vai ver vendas e orçamentos. A estrutura, na verdade, de uma tela mestre detalhe é a estrutura que a gente viu para as telas simples, tá ok? Só que nós vamos reproduzir, né, essa estrutura da aba simples dentro de uma estrutura mestre detalhe, né? Onde eu vou ter o grid aqui. Se eu incluir, abre a tela de detalhe. E se eu clicar em consultar, eu vou visualizar os dados, tá ok? Então aqui eu tenho essa estrutura e é isso que a gente vai ver no momento. Vai analisar esses códigos aqui, né? Então vamos começar então condições de pagamento. Eu tenho a condições de pagamento, que é a mestre, tá? É a tabela mestre na nossa base de dados. A gente vai conferir isso, né? Condições de pagamento, e nós temos as condições parcelas, que são os detalhes. Observe que em condições parcelas eu tenho uma chave estrangeira para condições de pagamento. Tá ok? Muito bem. A estrutura que nós vamos ter é muito similar àquela que a gente viu em frete, onde eu tenho uma tela principal, eu tenho uma tela de listagem, eu tenho uma tela de detalhe. Então eu vou ter condições de pagamento detalhe, condições de pagamento listagem e condições de pagamento principal. O mesmo vale para o detalhe. Eu vou ter condições de parcela, detalhe, eu vou ter condições de parcela, lista e condições de parcela principal. E qual que é a diferença então? A diferença é que esses três itens, né, essas três views, vão estar contidas dentro das views, ou melhor, dentro da view de condições de pagamento. Essa view aqui, em que eu tenho a edição, né, a inclusão ou alteração da condição de pagamento. Observe aqui então, aqui eu tenho a view de condições de detalhe, tá? Que na verdade é a view principal de condições condições parcela, né? Condições parcela principal é a view que eu tenho aqui dentro da minha condições de pagamento, tá ok? Bom, em relação a view é isso. Então eu tenho uma estrutura de container onde eu tenho a tabela mestre, ou melhor, o objeto mestre, ele contém os detalhes. Isso daí acaba sendo reproduzido na view, tá? Na estrutura de views. Então se a gente observar a view model, eu vou ter só view model para condições de pagamento. Eu não vou ter view model para condições tá? Justamente por conta disso. A view model de condições parcela, ela vai acessar essa mesma view model que é a do objeto mestre, né? Tá ok? Então aqui a estrutura é aquela mesma que eu já mostrei anteriormente, né? Ou seja, quando o usuário clicar na aba, vai chamar a nossa vendas view model. Vendas view model vai instanciar condições de pagamento. Condições de pagamento, por sua vez, condições de pagamento principal vai instanciar a view model, né? Que é esta view model aqui, que vai então buscar fazer a listagem dos primeiros elementos, né? Que é essa listagem que nós já vimos aqui, tá ok? Fez a listagem, o usuário vai ter a opção de consultar, por exemplo. Então ele consulta uma condição de pagamento e quando é instanciado a view de condições de pagamento, é exibido automaticamente a view condições parcela, que refere-se aos detalhes, a lista de condições de parcela que toda condição de pagamento tem aqui no nosso projeto ERP. Tá ok? Vamos dar uma analisada aqui, então.
Nós temos então condições de pagamento principal, aquela listagem como nós já vimos anteriormente, né? Onde eu tenho um data grid. Na verdade, esse condições pagamento principal é um container para condições de pagamento lista e condições de pagamento. Condições de pagamento lista a gente já viu, idêntico ao que a gente já viu anteriormente, é um data grid com um binding com uma listagem na lista de condições de pagamento, ok? Sendo que o item selecionado vai ter um binding com condições de pagamento selected. E nós temos também as condições de pagamento, que é o detalhe. Essa condições de pagamento, todos os campos têm um binding com as condições de pagamento selected, que foi selecionada na listagem anterior. Além disso, nós temos aqui, mais para baixo no código, nós temos uma chamada para a nossa view condições parcela principal, né? Seguindo uma estrutura ou reproduzindo a mesma estrutura que nós temos aqui nos módulos do ERP, né? Onde eu tenho a aba, daí eu venho com a view principal. Nesse caso aqui eu tenho uma view e eu venho com a view principal da minha tabela, da minha listagem de detalhes, né? E aí então aqui, nessa view de condições parcela lista, serão exibidos os elementos que compõem condições parcela selected, né? Ou seja, o elemento que foi selecionado nesta primeira grid. Tá ok? Então nessa lista aqui, eu vou ter o item que o usuário selecionou. A gente vai em lista de condições parcelas, que são os detalhes, e aí então nós vamos exibir a listagem. Nós vamos ter também condições parcelas selected, né? Que está na nossa view model, que é justamente o elemento que o usuário selecionar. Isso daí é uma coisa que muda em relação a view de frete e a view tipo nota fiscal que nós vimos anteriormente. Agora eu tenho, além de um elemento de condições de pagamento selected, que é o cabeçalho, que é a tabela mestre, nós temos aqui também um elemento selecionado para tabela detalhe, né? Para o registro detalhe, melhor dizendo, né? Para o objeto detalhe, tá? Muito bem. Vamos retornar para cá. Então nós temos o principal. A gente então tem os métodos de consulta, mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Inclusão, também mesma coisa. Exclusão, né? Mesma ideia. Que não tem muito segredo. Dentro da view de condições de pagamento, que é a view em que eu faço a inclusão, né, de uma nova condição de pagamento ou alteração, vamos ver o código por trás. A gente tem o sair, o voltar, né? Nós temos o botão salvar, também a mesma coisa, e assim por diante. Vamos ver aqui o condições parcela. Aqui está, condições parcela lista. Condições parcela principal. Muito bem. Esse condições parcela principal é o condições parcela que vai incluir um novo registro, né? E aqui então que eu queria mostrar a diferença, tá ok? A diferença em relação ao que eu tinha anteriormente. Essa view condições parcela é uma view que está contida dentro da minha condições de pagamento, né? Naquela estrutura que eu já mostrei anteriormente. Condições parcela está contida aqui dentro. Então veja só, quando ela não tem uma view model, né? Então o controle de transição entre listagem e entre acesso ao detalhe é feito por estes eventos, né? Então observe que quando o usuário clicar no botão incluir,
eu vou instanciar uma nova view detalhe, né? Nós vamos criar um novo detalhe, tá ok? Ou vamos criar um novo detalhe, um novo condições parcela. Nós vamos fazer alguma configuração, né? A chave estrangeira, no caso, a chave estrangeira da tabela mestre. Nós vamos também setar a condições parcela selected e aqui nós vamos instanciar a view. Tá? No momento que a gente está instanciando esta view, é interessante observar o seguinte: eu estou setando os eventos associados a estes botões. Botão salvar e botão cancelar. Estou setando esses eventos. O que eu quero que eles façam? Essas funções que estão nestes dois métodos, tá? Que a gente já vai ver na sequência. Botão excluir já conhecemos. Botão consultar também faz o mesmo procedimento em relação aos eventos, né? Atribui para a view que instanciou no momento, a view de detalhe, atribui eventos para os botões sair, botão gravar. E o que são feitos nesses eventos? Eu configuro para que, quando o usuário clicar em gravar na view de detalhe, na verdade, ele vai estar adicionando o detalhe à lista de condições parcelas do objeto mestre. Tá? E na sequência eu chamo uma atualização de data grid. E volto, obviamente, a view para detalhe lista, né? Para listagem. Quando o usuário clicar em sair, ele simplesmente vai atualizar o data grid, né? E vai voltar para a listagem sem incluir aqui na lista de condições parcelas. Tá ok? Muito bem, vamos mostrar esses eventos aqui, essa situação ocorrendo aqui na prática. Então tem condições de pagamento, eu vou pegar essa condição. Então, quando eu clicar em incluir, ele abre a minha view de detalhe, né? Abriu a view de detalhe e atribuiu a esses dois eventos aqueles métodos, aqueles comandos que eu mostrei anteriormente, né? Onde o cancelar vai onde o botão cancelar, que é o botão sair, na verdade, vai dar um refresh no data grid e vai retornar a view para a listagem. Então veja só, cancelar, ele dá um refresh aqui nesse data grid e retorna a view para essa listagem. Nós vamos incluir novamente. Se eu clicar em salvar, ele vai adicionar o objeto de detalhe, a minha condições pagamento selected, a minha lista de condições parcela, a minha lista de detalhes, né? Tá ok? Depois, na sequência, vai dar um refresh no data grid, que aí então vai exibir o elemento novo. Vamos clicar aqui em salvar. Observe que isso daqui não está salvo no banco de dados. Tá? Não está salvo no banco de dados, foi só uma inclusão aqui no cliente. Tá? E eu vou te mostrar o porquê que não está salvo no banco de dados. Observe que a gente não tem um ID, né? A gente não tem um ID de condições parcelas. Portanto, se eu clicar aqui em voltar, eu vou voltar para a listagem e a informação não vai ser persistida. Na verdade, aqui teria que fazer o seguinte, voltar, vamos dar um refresh na listagem, poderia ter dado um refresh na listagem, né? Quando o usuário clicar em voltar, a gente poderia implementar para ele já atualizar a listagem novamente, então isso é uma coisa até que pode ser corrigida, mas aqui, se nós observarmos, não foi salvo. Tá? Então agora eu vou fazer a inclusão dessa nova parcela, incluir, e nós vamos clicar em salvar. Foi salvo com sucesso. Agora, quando eu clico em salvar, foi implementado para que ele buscasse os dados no banco. Então eu posso consultar novamente e observe que o registro que nós incluímos agora ele tem um ID. Então tenha certeza que ele foi persistido no banco de dados. Tá ok? Muito bem. Em relação à tela de detalhe, mestre detalhe, a estrutura mestre detalhe, era isso? Na verdade, o que eu vou ter
é uma estrutura idêntica a essa daqui, porém replicada, né? Então tem uma listagem, na hora que eu acesso o detalhe, né, o elemento da lista, eu tenho uma nova estrutura de janela principal com janela de detalhe, janela de edição e com janela de listagem. Tá? Muito bem, em relação a condições parcelas era isso. Na sequência a gente vai para a janela de orçamento.